A última supererupção do Yellowstone ocorreu há 640 mil anos e foi muito antes de o Homo sapiens ver a luz do dia. Mas estávamos por perto durante outro desastre natural não menos devastador. Essa supererupção ocorreu na ilha de Sumatra há cerca de 74 mil anos. Foi quando um supervulcão em erupção causou estragos em enormes territórios, lançando plumas de detritos e cinzas que se espalharam por milhares de quilômetros e fizeram com que as temperaturas do planeta despencassem. Os efeitos dessa supererupção foram visíveis em locais tão distantes quanto o sul da África. Os especialistas acreditam que eles podem ter afetado os primeiros seres humanos de lá. Na época em que o vulcão entrou em erupção, nossos ancestrais já usavam ferramentas de pedra e provavelmente sabiam como produzir fios. E alguns especialistas até acham que a supererupção do Toba foi tão poderosa que poderia levar nossos ancestrais à beira da extinção. Eles afirmam que Toba pode ser a maior erupção vulcânica ocorrida na Terra nos últimos 2 milhões de anos. A erupção liberou uma quantidade tão grande de rocha piroclástica que seria suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos até a profundidade de uma casa de um andar. Cerca de 1/3 desse depósito se acumulou no norte de Sumatra, enquanto muito mais acabou sob o assoalho do Oceano Índico. A supererupção deixou um lago de cratera elíptico com cerca de 96 quilômetros de comprimento. A caldeira é tão grande que é difícil sentir que se está de fato em um vulcão. Os depósitos de pedra-pomes da erupção permanecem nas paredes do cânion e se aprofundam no subsolo. Não há muitos argumentos sobre a quantidade de pedra-pomes e cinzas envolvidas nesse desastre. Ao mesmo tempo, os especialistas não têm certeza de quanto enxofre foi parar na atmosfera. Até mesmo algumas camadas de enxofre no gelo polar poderiam ser candidatas em potencial. Mas, até o momento, os cientistas não encontraram nenhuma conexão entre elas e o Toba. Mas vamos voltar ao impacto dramático que a supererupção teve sobre os primeiros seres humanos. Acontece que alguns não apenas sobreviveram, mas até mesmo prosperaram após essa catástrofe natural, pelo menos a julgar pelos artefatos que fizeram durante e após a erupção. O desastre pode não ter representado uma ameaça séria para os nossos ancestrais que se refugiaram ao longo da costa. Evidências genéticas sugerem que os humanos modernos descendem de alguns milhares de pessoas que se aventuraram a sair da África há cerca de 60 mil anos. Por que apenas alguns milhares? De acordo com alguns especialistas, o restante de nossos ancestrais poderia ter sido devastado pela erupção de Toba. Afinal de contas, o supervulcão expeliu 4.168 quilômetros cúbicos de poeira e rocha em um piscar de olhos, deixando uma cicatriz no solo com dezenas de quilômetros de largura. Toda a poeira e o enxofre que Toba enviou para a atmosfera resfriaram potencialmente a superfície do nosso planeta, o que levou ao surgimento de geleiras e à redução do nível do mar na Terra. E como Toba pode ter tido um papel importante na formação da humanidade, os cientistas têm trabalhado arduamente para tentar entender exatamente como os primeiros seres humanos reagiram a esse desastre. Em novembro de 2011, vários pesquisadores encontraram uma amostra enigmática de solo em Pinnacle Point, na África do Sul, um sítio arqueológico com vista para o Oceano Índico. Essa amostra continha algumas cinzas vulcânicas. Examinando a camada, foram encontrados mais de 400 mil artefatos deixados pelos primeiros seres humanos. Esses artefatos variavam de ferramentas de pedra tratadas termicamente a sinais de fogo e ossos de animais. Com base nessa descoberta, a equipe sugeriu que os primeiros humanos da costa sul-africana prosperaram após a erupção, vivendo nessa área por milhares de anos e aprimorando suas ferramentas. A região pode ter servido de refúgio durante e após a erupção de Toba. Um estudo de 29 anos sugeriu que a erupção poderia ter reduzido as temperaturas globais em 8 graus Celsius. Isso teria dificultado a sobrevivência em outros lugares da África. Se tivesse havido um inverno vulcânico, não teria sido tão frio ao longo da costa. Por outro lado, estudos mais recentes afirmam que o Toba expeliu tanto enxofre na atmosfera que os aerossóis resultantes poderiam ter se unido, o que teria limitado seu efeito de resfriamento a longo prazo. Em outras palavras, logo após a erupção, as temperaturas teriam despencado, mas somente em algumas regiões. E depois de 3 anos aproximadamente, os efeitos das erupções teriam se acalmado completamente, deixando de ser perigosos para os seres humanos. Bem, aparentemente mais pesquisas são necessárias. Enquanto isso, vamos descobrir se devemos ficar atentos a algum vulcão atualmente. No ano passado, milhares de pequenos terremotos sacudiram o solo perto da usina geotérmica de Svartsengi, na Islândia.
O magma subiu à superfície e agora abriu grandes fraturas que cortam a pequena cidade de Grindavik. O solo ainda está inchando e uma erupção pode ocorrer sem aviso prévio. Mas é claro, isso não é tudo. Em todo o planeta, 45 outros vulcões continuam roncando. Por exemplo, o Vesúvio na Itália, aquela coisa infame que acabou com a cidade de Pompeia em 79 d.C. Nos últimos 17 mil anos, o vulcão passou por 8 erupções explosivas seguidas de poderosos fluxos piroclásticos, massas densas de cinzas superquentes, fragmentos de lava e gases que fluem em alta velocidade. A última erupção do vulcão ocorreu em 1944. O Monte Rainier é um dos vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Sua alta elevação, composição química, proximidade com os subúrbios de Seattle e Tacoma, em Washington, e a capacidade do vulcão de produzir enormes fluxos piroclásticos fazem do Monte Rainier uma ameaça a ser considerada. O calor desse vulcão pode derreter o gelo e a neve que o cobrem, levando a fluxos rápidos de detritos, lama e rochas a jusante. O vulcão Nova Rupta, no Parque Nacional e Reserva Katmai, no Alasca, formou-se em uma erupção em 1912, que foi a maior do mundo no século XX. O vulcão lançou no ar quase 30 quilômetros cúbicos de cinzas e detritos. Ele também produziu um fluxo de cinzas tão poderoso que criou o Vale das 10.000 Fumaças. O Monte Pinatubo está localizado em uma região populosa nas Filipinas. Tornou-se famoso após uma erupção maciça ocorrida em 1961, que foi a segunda maior erupção do século XX. Mais de 700 pessoas perderam suas vidas durante esse desastre natural. Atualmente, mais de 21 milhões de pessoas vivem em um raio de 100 quilômetros do Pinatubo. O Monte Agung, um vulcão em constante erupção na Indonésia, teve sua última grande erupção em 1963. Foi uma das erupções mais trágicas da história do país. Durou 11 meses, produzindo queda de cinzas e fluxos piroclásticos que causaram a perda de mais de 1.000 vidas e sérios danos à propriedade. As pessoas viram plumas de cinza sobre o vulcão durante todo o ano de 2018, após a erupção em novembro de 2017. O Monte Fuji, no Japão, não entra em erupção desde 1707. Naquele ano, um grande terremoto provavelmente provocou a erupção. Em 2014, os especialistas alertaram que o Fuji poderia estar sob risco de outra erupção após o terremoto de magnitude 9 que abalou o Japão em 2011. Os especialistas acreditavam que o terremoto havia aumentado a pressão abaixo do Fuji. A erupção em 1707 lançou tantas cinzas e detritos no ar que toda essa massa chegou até Tóquio. Se o Fuji entrar em erupção novamente, isso afetará mais de 25 milhões de pessoas nas áreas vizinhas. A erupção do Monte Santa Helena, em Washington, em 1980, foi um dos eventos vulcânicos mais destrutivos da história dos Estados Unidos. 57 pessoas, além de milhares de animais, perderam suas vidas durante esse desastre natural. A erupção também destruiu cerca de 518 quilômetros quadrados de floresta. Os especialistas acreditam que o histórico de erupções maciças do Monte Santa Helena significa que futuras catástrofes estão fadadas a acontecer. A próxima erupção explosiva pode enviar grandes quantidades de cinzas para todo o noroeste do Pacífico. Não é à toa que o vulcão está sendo monitorado de perto. Um dos vulcões mais ativos da Indonésia, o Monte Merapi, está em erupção há séculos. A NASA afirma que o maior risco desse vulcão são os fluxos piroclásticos, que podem se espalhar por vastas áreas e prejudicar muitas pessoas. Na última vez, o Merapi entrou em erupção em janeiro de 2024, lançando nuvens de fumaça no ar. Atualmente, mais de 24 milhões de pessoas vivem na área em torno desse vulcão. Há uma pequena ilha cercada pelo deslumbrante Mar Claro de Red e um mundo subaquático agitado. Zabargad, também conhecida como Ilha de São João, não tem árvores e consiste principalmente de peridotita, que é rica em peridoto. E antes que você pesquise no Google, trata-se de uma pedra preciosa que tem o apelido de a Esmeralda da Noite, por causa de sua tonalidade verde cintilante. Alguns historiadores acreditam que Cleópatra adorava peridotos, e essa mulher podia comprar qualquer joia do mundo. Os geólogos acreditam que o peridoto se forma como resultado da expansão do fundo do mar. Quando a crosta terrestre decide se separar, as rochas do solo marinho são empurradas para a superfície. Foi exatamente assim que nossa Ilha do Tesouro se formou. As placas continentais africana e asiática se chocaram e as rochas da crosta inferior subiram acima do nível do mar.
O peridoto também vem de meteoritos que caíram na Terra, mas isso é muito raro. Sua cor varia de marrom esverdeado a verde amarelado e verde puro. O verde amarelado é a tonalidade mais comum que você verá em joias. Essa cor é possível graças a uma boa quantidade de ferro na pedra. Os depósitos dessa beleza estão espalhados em todo o mundo, do Vietnã ao Arizona e Havaí, Tanzânia, África do Sul, Sri Lanka e Noruega. E depois, é claro, a Zabargad. Esse lugar é geologicamente único, porque é uma ilha construída com um manto elevado e também é a fonte mais antiga e mais conhecida de peridotos no mundo. As primeiras pessoas foram para lá em busca das pedras preciosas há muitos séculos. O famoso filósofo romano Plínio o Velho mencionou em seus escritos que os piratas haviam descoberto os tesouros de Zabargad em 500 a.C. As belas pedras verdes chegaram até a rainha Berenice do Império Romano. Em seguida, expedições de mineração aportaram na ilha para obter todas as pedras preciosas que pudessem. Elas vieram do antigo porto comercial de Berenice, na borda do deserto oriental do Egito. Quando a cidade caiu no século VI, todo o trabalho foi interrompido e a ilha, com todos os seus tesouros, permaneceu isolada por centenas de anos. No século XIX, exploradores britânicos encontraram esse belo local no Mar Vermelho e descobriram que era a ilha descrita por Plínio o Velho há muito tempo. No século XX, a Turquia realizou algumas atividades de mineração ali. Em apenas 4 anos, eles conseguiram coletar mais de $2 milhões em peridotos e enviaram as pedras preciosas para a França para serem lapidadas. As condições de trabalho não eram nada parecidas com um conto de fadas tropical que você possa imaginar. Não havia água potável para os trabalhadores, que precisaram instalar um condensador de água movido a gás. Atualmente, esse território pertence ao sistema do Parque Nacional de Elba. A maioria das pessoas vai até lá para ver as belezas subaquáticas dos recifes, mas se você olhar acima da água, ainda poderá ver alguns belos peridotos cintilantes. Se a Ilha Christmas, na Austrália, estiver na sua lista de viagens, planeje o trajeto com sabedoria. Caso você vá para lá em outubro ou novembro, quando começa a estação chuvosa, não poderá desfrutar de um passeio. Os caranguejos vermelhos cobrem toda a ilha como um cobertor. E não é um daqueles macios em que você quer se enrolar. Mais de 100 milhões deles estão em uma missão: chegar vivos à costa, marcando uma fase crucial em seu ciclo de vida. Durante a maior parte do ano, esses animais residem em tocas e fendas nas rochas. Eles se alimentam de frutas, bagas, folhas caídas e várias matérias orgânicas para se manterem vivos. Mas quando a estação seca termina e a lua está em uma fase específica, eles sabem que é hora de partir. Ao chegarem à costa do Oceano Índico, após vários dias de migração, criam tocas profundas onde as fêmeas acabarão por chocar seus ovos. Na hora em que as tocas estão prontas, os machos voltam para as florestas tropicais e as fêmeas ficam na praia por pelo menos 12 dias para manter a família. Os novos pais são tão espertos que seguem a lua para escolher o momento perfeito com uma maré mais amena para levar seus ovos para a água. Depois que eles eclodem, os caranguejos levam os novos membros da família para o interior. Lá esperam a estação das chuvas novamente para manter o ciclo da vida em andamento. Para proteger essa magia, as autoridades fecham as estradas nas áreas onde ocorre a migração dos caranguejos. O Japão tem uma nova adição ao seu arquipélago. A mais nova massa de terra do mundo surgiu literalmente em novembro de 2023. Essa ilha sem nome tem pouco mais de 100 metros de diâmetro. Ela é feita de pedras pomes e tufo deixados por um vulcão submarino que iniciou suas erupções em outubro. A agitação vulcânica se acalmou desde então, e as ondas estão erodindo pedaços da terra recém-encontrada. Sem fluxos de lava para criar uma crosta protetora resistente sobre os detritos vulcânicos macios, o futuro dessa ilha recém-formada é instável. Outras semelhantes já haviam surgido antes, mas tiveram vida curta e desapareceram quando a atividade vulcânica cessou. No entanto, uma ilha nascida em 2021 da mesma forma ainda é visível hoje. Portanto, a recém-nascida pode ter alguma perspectiva de vida. Caso contrário, é provável que vejamos mais territórios como esse. O Japão é muito rico em vulcões ativos em terra, com mais de 100 em seu território. Se você fizer amizade com o povo Urus, que vive na região do lago Titicaca, e lhes pedir o endereço para enviar um cartão postal, eles terão dificuldade em responder. Seus ancestrais de mais de 500 anos atrás criaram uma invenção brilhante para se protegerem dos incas. Eles construíram ilhas com raízes de totó e juncos que podiam ser movidos para longe do perigo, nas profundezas do lago.
A planta totora ajuda muito a comunidade local, pois é resistente à água e usada para todos os tipos de coisas, desde a construção de barcos até telhados e colchões. As ilhotas são até comestíveis, e as flores da planta que são feitas são usadas para fazer chá. Portanto, há cerca de 120 ilhotas ainda preservadas, e mais de 1.000 pessoas podem viver nelas. De 2 a 6 famílias compartilham a casa em uma. Como não há mais necessidade de fugir dos incas, eles precisam garantir que as ilhotas permaneçam em um só lugar. A cada 15 a 20 dias, os juncos que formam as ilhotas se deterioram e precisam ser substituídos. Para evitar a deriva constante, os habitantes locais usam hastes de eucalipto como âncoras, fixando firmemente as ilhotas. Apesar de seu pequeno tamanho, 2 idiomas falados são falados ali. Os residentes fabricam seus tecidos e criam roupas incríveis. Os painéis solares fornecem energia suficiente para que tenham luz e até mesmo TVs. A ilha principal tem uma estação de rádio e os habitantes adotaram o turismo. É possível fazer uma reserva online e experimentar a vida flutuante por conta própria. Algumas ilhas surgem do nada e outras desaparecem sem deixar rastros, como se fossem fantasmas. Uma das mais famosas é a High Brasil, na costa da Irlanda. Antes que você pergunte, não, ela não tem nada a ver com Brasil. High é uma variação de I, que significa ilha, e Brasil vem da raiz bres, palavra para poderoso, grande, belo em irlandês, e deu nome a uma das divindades locais. Esse pequeno pedaço de terra coberto de névoa foi mapeado pela primeira vez em 1325, mas tentativas posteriores de identificar sua localização exata não chegaram ao resultado. Assim, diz a lenda que a ilha aparece apenas uma vez a cada 7 anos. E mesmo aqueles que afirmaram tê-la vista dizem que apenas navegaram por ela sem esbarrar em nenhuma terra. O capitão John Nisbet compartilhou a história de como ele não apenas avistou High Brasil, mas também ficou preso nela com sua tripulação. De acordo com sua versão, a ilha tinha um castelo e era praticamente desabitada. Houve até um encontro com o antigo cavalheiro sepulcral, que compartilhou a história antiga do pedaço de terra em um banquete luxuoso. No final do século XV, uma série de expedições partiu de Bristol para encontrar a famosa ilha. Todas as tentativas falharam e High Brasil desapareceu dos mapas em 1865. Talvez nunca venhamos a descobrir se ela existia de fato, mas de qualquer forma, é uma bela história. É o lugar mais quente da Terra. Bem, pelo menos quando se trata da temperatura do ar. No dia 10 de julho de 1913, a temperatura aqui atingiu assustadores e recordes 56,7 graus Celsius. Não é à toa que as pessoas o chamam de Vale da Morte. Ele é também o ponto mais baixo de toda a América do Norte, localizado a 86 metros abaixo do nível do mar. Quando você vem aqui pela primeira vez, de repente pode pensar que está cercado por gelo. Mas essa água que você vê lá está realmente congelada? Não se deixe enganar, aquilo, na verdade, é sal. À medida que a água da chuva se combina com os minerais, a camada externa de rochas que cerca a área se dissolve. Quando a água evapora, a única coisa que resta é o sal. Caso seja fã de água, este não é o melhor lugar para você, já que as chuvas são raras no Vale da Morte. Tão raras que, em média, esta área recebe menos de 5 centímetros de precipitação por ano. Isso faz do Vale da Morte o local mais seco não apenas nos Estados Unidos, mas também em toda a América do Norte. Em 1929 e em 1953, este local não recebeu uma única gota de chuva durante todo o ano. Essa paisagem surreal fica ainda mais marcante quando você vê as dunas de areia. Claro, elas representam apenas uma pequena porção do Vale da Morte, mas elas são, de fato, alguns dos pontos turísticos mais memoráveis, com algumas com mais de 200 metros. Se você chegar ao topo das dunas de areia, pode ter a sorte de vivenciar uma das coisas mais estranhas do deserto, as areias cantantes. Mas por que isso acontece? É realmente a areia que faz esse som ou é outra coisa? A resposta é que esse fenômeno ainda precisa ser compreendido. Uma explicação pode ser que a areia que desliza pelas dunas produz esse som devido ao atrito entre seus grãos. Seu som parece um avião voando à distância. Este é um dos poucos lugares na Terra onde a areia faz barulho tão alto que você consegue realmente ouvi-la. Os outros lugares são o deserto do Namibe, na África, e as Barking Sands do Havaí. Se você acha que as coisas não podem ficar mais estranhas neste local surreal, veja isso. Algumas das rochas aqui parecem se mover por conta própria. Será que animais esbarram nelas?
Quero dizer, o vale é o lar do Geococcyx, que é o famoso papaléguas. Este pequeno pássaro, que tem menos de 60 centímetros de altura e pesa 500 gramas, é uma das poucas criaturas que vivem aqui. Ele adaptou sua temperatura corporal para sobreviver ao calor intenso durante o dia. Mas o papaléguas não pode ser o culpado, afinal ele não é grande o suficiente para provocar tais consequências. Além disso, nada parece estar empurrando essas rochas. O rastro que elas deixam para trás é muito proeminente. Bem, nesse caso devemos culpar os ventos? Essa explicação também não parece se encaixar, já que algumas das rochas são tão grandes que é impossível simplesmente serem levadas pelo vento. Quero dizer, elas podem pesar até 300 quilos e ainda percorrer uma distância de mais de 400 metros. Nesse caso, talvez tenha algo na composição dessas rochas que as ajude a se mover quando querem? Existe algum material especial do qual elas são feitas? Os cientistas ficaram tão desapontados quanto você quando investigaram essa teoria. Não há nada de único na composição dessas rochas. São apenas pedras comuns, compostas principalmente de dolomita e granito. Elas eram anteriormente parte de penhascos e afloramentos locais que simplesmente caíram. De qualquer forma, os movimentos das rochas têm intrigado pesquisadores desde sua descoberta no início do século XX. Ainda mais curioso é que, dependendo da forma das rochas, seus trajetos parecem ser diferentes. Enquanto as rochas com a base áspera formam trilhos retos, as de base lisa parecem vagar. Os pesquisadores tentaram descobrir os múltiplos movimentos das rochas e como elas formam esses rastros de muitas maneiras diferentes, observando o local com a ajuda de câmeras de vídeo. Eles também criaram uma estação meteorológica dedicada no local e até colocaram dispositivos de rastreamento GPS em algumas das rochas. A outra pergunta: por que algumas dessas rochas se movem juntas? Independentemente de sua forma e tamanho, algumas delas parecem deixar rastros paralelos. Parece que estão seguindo na mesma direção, fazendo as mesmas voltas e curvas enquanto se movem. Não parece que essas pedras estão indo para a mesma festa? Somente em 2014, os cientistas conseguiram realmente capturar o movimento das rochas em filmagens. Até então, ninguém as tinha visto se movendo. As pessoas ficavam intrigadas com o mistério dos rastros deixados para trás. Com a ajuda de fotografias em time-lapse, o que basicamente significa tirar fotos do mesmo quadro por algum tempo e depois reproduzi-las como um filme, os cientistas finalmente descobriram o que estava por trás do movimento misterioso. Então, realmente tinha algo a ver com animais ou com o vento? Ou era alguma outra força misteriosa que estava empurrando as rochas pela paisagem vazia? Bem, a resposta não é tão simples quanto você imagina. Tudo se resume a uma combinação de chuvas, mudanças rápidas de temperatura e um pouco de vento. Para simplificar, quando chove no vale, às vezes o local pode congelar, e todo o vale começa a aparecer uma pista de patinação no gelo gigante. Algumas rochas também ficam presas no gelo. Quando a temperatura aumenta e o gelo começa a derreter, partes dessa camada de gelo começam a se mover lentamente, arrastando as rochas. Daí o movimento e os rastros que elas deixam. Como a terra sob as rochas fica mais lamacenta devido à chuva, fica mais fácil para as pedras se moverem junto com a camada de gelo. Uma vez que o gelo derrete, a água evapora, não deixando nenhuma indicação do que realmente aconteceu. Os rastros deixados pelas rochas se solidificam com o calor do sol, fazendo parecer que elas estão se movendo por conta própria. O que dificultou para os cientistas desvendar esse mistério foi o fato de que a camada de gelo que ajuda essas rochas a se moverem é muito fina. Ela precisa ser grande o suficiente em termos de sua superfície geral, mas fina o suficiente para evaporar muito rapidamente, sem deixar nenhum sinal de que realmente estava lá. De qualquer forma, apesar do nome do deserto, existem muitas criaturas vagando por este local. Até peixes. Eu sei, peixes no deserto, né? Bem, surpreendentemente, existem 6 espécies de peixes que podem sobreviver aqui, apesar das águas salgadas e condições difíceis. Uma das espécies de peixes resilientes é o peixinho do buraco do diabo. Ele só vive lá, na água cuja temperatura pode atingir até impressionantes 34 graus Celsius. Por causa da temperatura e da concentração de oxigênio, nenhuma outra espécie de peixe consegue isso. Mas não são só peixes. Na verdade, há uma grande variedade de vida selvagem no deserto. Ele é o lar de mais de 50 espécies de mamíferos e até vários tipos de répteis. Você encontrará aqui animais como coiotes, raposas, linces e leões da montanha. Entre as espécies menores, você poderá avistar coelhos, esquilos, morcegos, tartarugas, ratos e camundongos.
Alguns dos animais que vivem aqui precisam se adaptar às condições adversas e criaram soluções realmente criativas, como a lebre, por exemplo. Ela usa suas grandes orelhas para ajudá-la a se refrescar durante o intenso calor do verão. Os ratos canguru também têm um truque único na manga. Eles podem sobreviver quase sem água. Como? Podem obter toda a água que precisam dos alimentos que comem. Outras criaturas, como tartarugas, usam a hibernação. Por até 9 meses por ano, elas descansam para se proteger das condições extremas do deserto. A maioria de nós acreditou por muito tempo que Stonehenge, um dos monumentos mais emblemáticos do mundo, era um calendário antigo por causa de seu alinhamento com os solstícios de verão e inverno. Mas ninguém conseguia descobrir como isso realmente funcionava. Agora, uma equipe de pesquisadores publicou outro estudo. Acontece que Stonehenge pode ter funcionado como calendário solar. Ele tem um princípio semelhante ao calendário solar que os antigos egípcios costumavam ter, aquele baseado em um ano composto de 365,25 dias. Cada uma das pedras desse grande e misterioso círculo de Sarsens representa um dia dentro do mês. Sarsens é como são chamadas essas enormes pedras. Na verdade, ele é um calendário permanente por meio do qual as pessoas podiam acompanhar cada pôr do sol do solstício de inverno. Dessa forma, quem morava perto de Stonehenge, que hoje fica em Wiltshire, no Reino Unido, poderia acompanhar os dias e meses do ano. Todos nós agora entendemos esse misterioso sistema de calendário por causa dessa descoberta interessante em 2020. A equipe identificou a fonte de 50 dos 52 Sarsens que compõem o icônico círculo de pedras que todos conhecemos. Eles analisaram a composição química desses Sarsens e rastrearam suas origens em Westwoods, Wiltshire, que fica a cerca de 24 quilômetros do monumento. Esses 50 Sarsens não apenas vieram do mesmo local, mas também foram colocados em sua posição atual aproximadamente ao mesmo tempo. Eles formam o círculo externo de Stonehenge, com um anel interno em forma de ferradura. Perto do centro do monumento, existem rochas menores conhecidas como Bluestones. A equipe rastreou a origem delas até o país de Gales e também descobriu que os Sarsens compartilham uma composição química em comum. Mais de 99% de sílica com oligoelementos, ferro, alumínio e cálcio. 2 Sarsens eram diferentes entre si e também diferentes da formação principal. Esses Sarsens foram organizados em 3 formações diferentes em Stonehenge. 30 deles formaram esse enorme círculo de pedra que domina o monumento. 4 pedras das estações ficam em um formato retangular fora do círculo, enquanto as demais, localizadas dentro do círculo de pedras, foram construídas em forma de 5 trilitos. Um trilito é quando você tem 2 pedras verticais com um lintel horizontal em cima. 30, 5 e 4 são números bastante interessantes no contexto desse sistema de calendário. As 30 colunas espalhadas ao redor do anel principal de Sarsen podem representar dias do mês. Se você multiplicar isso por 12, obtém 360. Adicione mais 5, aqueles dos trilitos centrais, e o resultado é 365. Para realmente ajustar o calendário, fazendo-o corresponder a um ano solar, você precisa adicionar um dia bissexto extra a cada 4 anos, certo? A equipe acredita que os povos antigos usavam essas 4 pedras das estações para cobrir essa parte. Então, nesse sistema, eles pareavam um solstício de verão e inverno todos os anos com o mesmo par de pedras. Os povos antigos começaram a construir Stonehenge cerca de 5.000 anos atrás e levaram mais de 1.000 anos para terminar o trabalho. Mas o Stonehenge que você vê hoje não é a versão completa e original. As pessoas quebraram e tiraram muitas de suas antigas Bluestones e Sarsens. Toda a estrutura também mudou ao longo do tempo, pois foram gerações e gerações que participaram da construção e reconstrução de Stonehenge. 180 para ser preciso, desde o início. As pessoas fizeram Stonehenge em 4 etapas. Primeiro, construíram uma área circular que se estendia por mais de 100 metros de diâmetro e tinha cerca de 56 poços chamados de buracos de Aubrey. Uma barreira alta circunda a vala da área, enquanto há uma barreira baixa do lado de fora. Algumas teorias até dizem que essa parte era uma espécie de cemitério comunitário. Mais tarde, na segunda etapa, os construtores adicionaram uma ferradura de trilitos de Sarsen. Na terceira etapa, construíram uma avenida cerimonial com quase 3 quilômetros de comprimento. Ela possivelmente delineou o caminho das Bluestones que as pessoas moveram dos buracos de Aubrey para os buracos Q e R, um arco duplo em que essas Bluestones foram arrumadas.
Nessa fase, os construtores também reorganizaram as pedras de entrada e recortaram a vala principal do local. Durante o quarto estágio, as pedras foram quebradas e os construtores gravaram entalhes nos sarsens. Mais tarde, as bluestones acabaram sendo modificadas novamente. Os construtores não deixaram nenhum registro escrito sobre como conseguiram arrastar essas pedras pesadas para o local e fazê-las ficar tão perfeitamente eretas. Mas existem teorias que dizem que suas técnicas estavam mais associadas à marcenaria do que à construção civil. Eles fizeram buracos entalhados em encaixes salientes, pois queriam unir essas pedras. E usaram juntas de linguetas e ranhuras para fazer isso. Quando cavaram o buraco para as pedras, colocaram postes de madeira na parte de trás do buraco, que foram usados como suporte. Então, moveram a pedra para uma posição e a puxaram para cima com cordas. Eles colocaram cascalhos no buraco para garantir que a pedra ficasse no lugar. Uma sociedade agrícola pré-industrial montou esse monumento fascinante usando apenas ferramentas feitas de pedra e osso. Nem mesmo a roda havia sido inventada ainda. Essa formação incomum também é conhecida como rochas ressonantes. As pedras que você pode ver em Stonehenge têm algumas propriedades acústicas bastante estranhas. Quando você as golpeia, elas produzem um som alto. Essa poderia ser uma das razões pelas quais as pessoas se preocuparam em transportá-las por uma distância tão longa em primeiro lugar. Em algumas culturas antigas, as pessoas acreditavam que essas rochas continham poderes de cura. Esse é um local muito popular que atrai mais de 1 milhão de visitantes por ano. Quando foi aberto ao público, os visitantes eram autorizados a caminhar entre as pedras, podendo até subir nelas, pois não havia restrições. Até o final do século XIX, os visitantes costumavam raspar pedaços de rocha para levá-los para casa como lembranças. Eles também gravavam suas iniciais nas pedras. Acampavam dentro do círculo e cavavam buracos para fogueiras, sem perceber que cavar ali poderia prejudicar seriamente a estabilidade de todo o monumento. Ao longo do tempo, os visitantes encontraram mais e mais restrições, até que o monumento foi finalmente isolado em 1997, por causa da grave erosão das pedras. Isso significa que, se você quiser visitá-lo, só poderá vê-lo à distância, a menos que queira pagar mais pela experiência do Círculo de Pedra, que só pode ser feita fora do horário normal de visita. O Stonehenge originalmente tinha 2 entradas que levavam à sua área. Havia uma larga a nordeste e outra um pouco menor ao sul. Se você olhar para ele hoje, verá que há muito mais lacunas. Isso se deve principalmente às trilhas feitas posteriormente que cruzavam o monumento. O solo dentro de Stonehenge foi severamente danificado e não se tratava apenas de visitantes aleatórios cavando buracos para fogueiras. Houve um grupo de pessoas que cavou um buraco grande e profundo dentro do Círculo de Pedra no século XVII, pois estavam procurando um tesouro. Depois, Charles Darwin também fez algumas escavações, pois estava estudando minhocas na área. Ele queria saber como elas poderiam impactar objetos no solo ao longo do tempo. Ele observou como uma pedra caída havia afundado no solo e percebeu que isso estava acontecendo por causa das atividades dessas pequenas criaturas que agitavam o solo o tempo todo. Em 1963, havia uma teoria de que Stonehenge tinha sido construído como uma espécie de computador que prevê eclipses solares e lunares. Mais tarde, alguns propuseram que ele foi realmente construído como um monumento aos ancestrais que haviam falecido. Essa teoria diz que a permanência de suas pedras representava a vida eterna após a morte. A média dos sarsens que você encontra lá pesa 25 toneladas, enquanto o maior, que se chama Hillstone, pesa cerca de 30 toneladas. Se você quiser ter uma ideia de quão maciças essas pedras realmente são, pode ir atrás do centro de visitantes na galeria ao ar livre para conferir uma réplica de pedra sarsen. Ela é uma cópia fiel de uma das pedras verticais dos trilitos que estão na ferradura interna do monumento. Existem 5 casas neolíticas em Stonehenge, baseadas em evidências arqueológicas reais de casas encontradas naquela área. Cada uma delas tinha paredes construídas com estacas e pisos de cal, algumas até tinham móveis. Também foi descoberto muito lixo, o que significa que os habitantes dessa área costumavam gostar de celebrações e festas. A pesquisa mostrou que as pessoas viveram nessas casas por 50 a 100 anos, cerca de 4.500 anos antes de Cristo, época em que os construtores trouxeram as pedras de sarsen para Stonehenge. Durante o período em que construíram Stonehenge, gerações passaram por grandes mudanças, da Idade da Pedra ao início da Idade do Bronze. Eles não eram mais tão estáticos e isolados, e começaram a viajar e negociar mais, o que significa que se comunicavam muito mais do que seus ancestrais, mesmo internacionalmente. Foi assim que puderam espalhar a história sobre Stonehenge, e foi também quando o mistério e o fascínio pelo monumento começaram.
Imagine trabalhar 7 dias por semana em um canteiro de obras de grande porte. Você e milhares de outras pessoas carregando milhões de blocos de pedra e os colocando uns sobre os outros de acordo com um sistema complexo. Vocês trabalham sem equipamentos modernos de construção. Vocês não têm ar-condicionado ou acesso constante à água. Está tão quente lá fora que é possível fritar ovos na rua. Vocês estão construindo a pirâmide há décadas. E agora, quando ela finalmente está pronta, você aprecia o resultado do trabalho colossal de milhares de pessoas. Você está olhando para um monumento cultural gigante de valor global que congelará no tempo e surpreenderá as pessoas por dezenas de milhares de anos. Alguns milhares de anos se passaram. As pessoas no século XXI veem as pirâmides e ficam tipo, uau, não posso acreditar que isso foi construído por humanos. Sim, aqueles que construíram as pirâmides não teriam apreciado tal teoria. Mas, na verdade, há razões para acreditar que elas foram construídas usando uma tecnologia fantástica. Do lado de fora, parece que as grandes pirâmides são apenas grandes triângulos de pedra. Simplesmente foram colocados alguns blocos pesados, uns em cima dos outros, e pronto. Na verdade, o design parece perfeito demais para ser verdade. Uma pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos. Eles ficam tão próximos um do outro e são tão uniformes que não dá para passar nenhuma fina folha de papel entre eles. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a tecnologia exata que foi usada para construir as pirâmides egípcias. Uma das maiores e mais famosas é a Grande Pirâmide de Gizé. Esta enorme construção, conhecida em todo o mundo, tem um grande segredo. Deveria haver uma pedra angular no topo da pirâmide, um bloco de pedra de formato piramidal, uma pequena pirâmide em cima de uma enorme, também chamada de piramídeo. Os construtores do Antigo Egito a fizeram de granito e calcário e a cobriram com ouro. Nenhum registro ou desenho antigos provam que havia um piramídeo no topo da Grande Pirâmide de Gizé. Mas há outra estrutura egípcia antiga com esse acabamento, a Pirâmide Vermelha. Foi construída antes da de Gizé, e sua pedra angular sobrevive até hoje. Arqueólogos a encontraram e reconstruíram, mas onde poderia estar a pedra angular da Grande Pirâmide? Esse é um mistério que ainda não tem resposta. Alguns têm certeza de que ela foi roubada. Talvez alguém tenha subido e empurrado o piramídeo para baixo. Faz todo o sentido. A pedra angular era provavelmente o elemento mais valioso da pirâmide. Os cientistas e arqueólogos ainda não sabem seu propósito exato. Alguns acreditam que este pico coberto de ouro glorificava os faraós. A pedra angular refletia o luar à noite e iluminava todo o espaço ao redor. Durante o dia, ela refletia a luz do sol com sua superfície brilhante. Você poderia notá-la de longe. O topo da pirâmide era uma espécie de estrela-guia para viajantes perdidos. Todos os demais blocos da pedra da pirâmide são de calcário. As pessoas os poliam, deixando uma aparência brilhante. No passado, eles até refletiam a luz. Você podia ver pirâmides brilhantes do espaço, embora a aparência fosse de pequenas luzes. Ao longo de milhares de anos, ventos, tempestades de areia e chuvas mudaram a aparência das pirâmides. Se elas tivessem sido cuidadas durante todo esse tempo, pareceriam algo saído de filmes de ficção científica ou das pirâmides de Las Vegas. Mas, infelizmente, nunca veremos sua aparência original. Alguns arqueólogos e cientistas acreditam que a pedra angular era capaz de absorver a energia solar e distribuí-la uniformemente por toda a pirâmide. Ninguém sabe exatamente por que os egípcios precisavam dessa tecnologia. Há uma teoria de que as pirâmides seriam sistemas antigos de energia. Os faraós usavam essa energia para fazer funcionar algumas tecnologias exclusivas que eram mais avançadas do que todas as conquistas do século XXI. E a forma triangular das pirâmides era ideal para impulsionar essa energia eletromagnética. Em teoria, a radiação solar ou forças eletromagnéticas se acumulavam no topo da pirâmide, enchiam as câmaras internas e depois desciam pelas paredes até a base. Qualquer distorção da superfície poderia impedir que o fluxo se espalhasse, por isso era necessária uma superfície perfeitamente lisa. E assim, os blocos foram instalados de maneira que ninguém pudesse espremer uma agulha ou lâmina de barbear entre eles. Muitas pessoas acreditam nessa teoria porque as pirâmides foram feitas de calcário. Este material pode conter energia dentro de si. Na parte interna foram criados depósitos de granito para causar a ionização do ar, ou seja, para criar uma carga elétrica. Também foram cavados canais sob a pirâmide para que a água transmitisse eletricidade. E no topo foi colocada uma pedra de ouro, o melhor condutor de eletricidade. Bem, assim você obtém um ótimo gerador de energia. Diferentes culturas usaram tecnologias semelhantes para criar eletricidade em todo o mundo, mas tudo isso são teorias. Se estivesse funcionando, a humanidade poderia usar essas tecnologias hoje.
Há menções à indústria metalúrgica, à química, engenharia, física, matemática e astronomia em alguns registros antigos. A maioria dos cientistas não acredita nessas coisas. Conhecemos as etapas detalhadas do desenvolvimento tecnológico de diferentes culturas. No século XXI, cientistas, historiadores e antropólogos podem acompanhar a evolução de todos os dispositivos modernos. Se as pessoas tivessem criado algumas invenções tecnológicas nos tempos antigos, a história do mundo teria sido diferente. Talvez todas as conquistas da antiguidade pudessem ter sido varridas da face da Terra por cataclismos globais. E isso pode acontecer conosco. Imagine como as pessoas desenterrariam um laptop daqui a 5.000 anos. Talvez não saibam qual a utilidade desse dispositivo. Outra maravilha egípcia cercada de mistério é a Esfinge. Os egípcios a esculpiram em um único pedaço maciço de calcário há cerca de 4.500 anos. Mas os cientistas ainda não sabem a data exata de sua construção ou quem a construiu. A Esfinge foi pintada com diferentes cores, então parecia muito mais vibrante e vívida no passado distante. Brilhava tanto quanto as grandes pirâmides. De qualquer forma, o tempo não apenas mudou sua aparência, mas também seu nome. Inicialmente, os egípcios a chamavam de Horimeket. Os gregos a renomearam de Esfinge algumas centenas de anos após sua construção. A Esfinge enfatizava a grandeza dos governantes do Egito. Também desempenhava a função simbólica de um cão de guarda, protegendo o túmulo do faraó e os caminhos que conduziam a ele. Esta versão parece realista, já que os arqueólogos descobriram muitas entradas secretas no sopé da construção. Talvez essas câmaras e túneis intrincados levem a salões subterrâneos com tesouros, e tesouros nem sempre significam ouro e joias. De acordo com lendas e teorias, a Esfinge guarda o Hall of Records, um arquivo de todo o conhecimento da humanidade. As informações sobre a antiga e lendária cidade de Atlântida podem estar lá. Você pode encontrar muitos mapas detalhados das câmaras internas da Esfinge na internet. Elas mostram estruturas de 12 andares abaixo da estátua. Parece uma pequena cidade cheia de ouro, pergaminhos de conhecimento e vários artefatos antigos. Mas não acredite em todos esses mapas, são apenas teorias. Vários milhares de anos se passaram, mas as pessoas têm muito pouca informação sobre isso. Os arqueólogos sabem que ainda existem muitas coisas sobre a Esfinge que ainda não foram descobertas. Alguns moradores têm medo de pesquisar porque acreditam que podem despertar algo terrível das profundezas do subsolo. Portanto, são principalmente cientistas de outros países que conduzem as escavações. Em 1998, cientistas descobriram estranhos túneis que levam a salas vazias sob a Esfinge. Eles perceberam que algumas pessoas tentaram chegar lá através de túneis no passado. E talvez essas pessoas tenham levado todos os tesouros que foram guardados lá. Uma das lendas diz que alguns artefatos poderosos estão sob a Esfinge, que sua tecnologia poderia mudar o mundo inteiro, mas os locais os escondem porque podem causar danos ao planeta. Alguns acreditam que você pode encontrar evidências de tecnologias desconhecidas pintadas nas paredes de granito nas tumbas dos faraós, mas muito provavelmente essas pinturas e sinais nos contam os mitos e lendas do Antigo Egito. Mas e se os símbolos e desenhos egípcios forem instruções detalhadas para o uso de tecnologias antigas? E se os moradores daquela época pensassem, as pessoas no futuro não conseguirão obter energia sozinhas, vamos deixar aqui algumas instruções detalhadas para elas. Existem muitos enigmas e teorias, e a busca por resposta é uma tarefa perigosa, pois não é fácil entrar nos corredores subterrâneos. As escavações podem arruinar a estrutura de toda a Esfinge. Qualquer pessoa dentro dos túneis pode se perder e nunca conseguir encontrar o caminho de volta. Além disso, o custo é muito alto. Agora, o que seria incrível é se as pessoas pudessem inventar algum dispositivo que pudesse escanear áreas subterrâneas para mostrar tudo em detalhes. A maior região vulcânica da Terra não está na África ou no Japão, mas sob o gelo da Antártica. Os cientistas descobriram 138 vulcões em sua parte ocidental, e se eles decidirem se tornar selvagens, você certamente perceberá. Afinal, podem derreter grandes quantidades de gelo que se deslocarão para o oceano, aumentarão seu nível e tornarão nosso planeta inabitável para os seres humanos. Mas antes de arrumar suas coisas para voar para outro planeta, ouça. Apenas 2 dos vulcões da Antártica são oficialmente classificados como ativos atualmente, e seria necessária uma série de erupções década após década para causar um impacto sério em todo o mundo. O Monte Erebus, um dos 2 vulcões da Antártica atualmente em atividade, ostenta orgulhosamente o título de ativo mais ao sul do mundo. Ele está em erupção contínua desde pelo menos 1972,
Emite plumas de gás e vapor, e às vezes até lança rochas, algo que os cientistas chamam de erupções estrombolianas. Uma de suas características mais interessantes é um lago de lava em uma de suas crateras no cume, com um material derretido na superfície. Esse tipo de lago é bastante raro, porque precisa de certas condições para garantir que a superfície nunca congele. O segundo vulcão ativo é a Ilha Decepção, uma massa de terra em forma de ferradura. Na verdade, é a caldeira de um deles que entrou em erupção pela última vez há mais de 50 anos. Os cientistas que o monitoram dizem que ele não deve entrar em atividade tão cedo. A Antártica também tem muitas fumarolas. Essas são aberturas vulcânicas que liberam gases e vapores no ar. Nas condições certas, podem expelir material suficiente para construir torres de gelo fumarólico de até 3 metros de altura. Os pesquisadores ficam de olho nos vulcões da Antártica com sismômetros que detectam quando a Terra começa a tremer devido à atividade vulcânica. Às vezes, também usam tecnologia mais complicada, mas tudo isso é realmente desafiador devido à distância dessa região polar e à dificuldade de chegar lá. É por isso que ninguém pode prever quando um dos vulcões do continente que está dormindo poderá entrar em erupção. Podemos adivinhar como seria esse despertar se analisarmos os eventos de quase 20 mil anos atrás. Então, vamos lá? Um dos vulcões adormecidos da Antártica, o Monte Takae, teve uma série de erupções e expeliu uma boa quantidade de halogênios ricos em ozônio naquela época. Alguns cientistas dizem que esses eventos aqueceram o hemisfério sul. As geleiras começaram a derreter e ajudaram a terminar a última era glacial. Para que esses eventos se repitam, precisaríamos de uma série de erupções com substâncias ricas em halogênios de um ou mais vulcões que agora estão acima do gelo. É um cenário improvável, mas como já aconteceu no passado, não é totalmente impossível. Quanto aos que se escondem sob uma espessa camada de gelo, parece que seus gases dificilmente chegariam à atmosfera, mas seriam fortes o suficiente para derreter enormes cavernas na base do gelo e produzir uma grande quantidade de água derretida. O manto de gelo da Antártica Ocidental é úmido e não está congelado em seu leito, portanto essa água derretida funcionaria como um lubrificante e colocaria o gelo sobreposto em movimento em breve. O volume de água que até mesmo um grande vulcão geraria dessa forma não é nada comparado à quantidade de gelo acima dele, portanto uma única erupção não faria diferença. Mas vários vulcões em atividade perto ou embaixo de qualquer um dos grandes fluxos de gelo da Antártica Ocidental fariam. Essas correntes são rios de gelo que levam a maior parte da água congelada da Antártica para o oceano. Se elas mudarem sua velocidade e trouxerem quantidades incomuns de água para o oceano, seu nível aumentará. À medida que o gelo se torna cada vez mais fino, haverá mais e mais novas erupções. Os cientistas chamam isso de efeito de fuga. Algo parecido ocorreu na Islândia. O número delas aumentou quando as geleiras começaram a recuar no final da última era glacial. Portanto, parece que para que haja mudanças maciças, vários vulcões poderosos acima do gelo com gases cheios de halogênios precisam entrar em atividade com poucas décadas de diferença e permanecer fortes por muitas dezenas ou centenas de anos. A Antártica armazena cerca de 80% de toda a água doce do mundo, e se toda ela fosse derretida, o nível global do mar aumentaria em quase 60 metros. E então teríamos que procurar um novo planeta para viver. Mas esse é um cenário improvável. É mais provável que as erupções sob o gelo lubrifiquem as correntes e levem a água para o oceano, mas isso não seria o fim do mundo. No entanto, um supervulcão muito forte, bastante furioso, poderia fazer isso, o que já aconteceu no passado. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação. Não com uma, nem com duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças em grandes pulsos. O supervulcão chamado Kemp estava entrando em atividade repetidamente há 600 mil anos. Tudo aconteceu em Wrangellia, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. E não foram a lava ou as cinzas vulcânicas que arruinaram o meio ambiente. A erupção fez os níveis de carbono dispararem. O planeta nunca mais seria o mesmo. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. E deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos, o que fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimentos sob um antigo lago na Ásia para descobrir esses segredos. Eles encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono mostrando enormes picos nos níveis de dióxido de carbono. Isso fez com que a atmosfera ficasse tostada e a chuva caísse.
A má notícia é que outra erupção como essa pode acontecer. O supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone está dormente há quase 70 mil anos. Mas se acordar, será muito mais catastrófico do que a atividade vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Ela é considerada a mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Isso ocorreu após 2 meses de terremotos e injeção de magma abaixo do vulcão, que enfraqueceu e destruiu toda a face norte da montanha. A coluna de erupção atingiu mais de 24.300 metros na atmosfera e espalhou cinzas por 11 estados dos Estados Unidos e várias províncias canadenses. A última erupção do Yellowstone foi 1000 vezes maior que essa. O solo acima da região fica em um ponto quente feito de rocha derretida e semi-molhada chamada magma. Esse material flui para uma câmara abaixo do parque, entre 6 e 9 quilômetros de profundidade, fazendo com que o solo inche como um balão. Mas depois, ao esfriar, o solo volta ao seu estado normal. Os observadores de vulcões estão atentos a isso há um século e notaram que o solo se elevou cerca de 25 centímetros há cerca de 20 anos. Mas desde 2010 está voltando a descer. Especialistas dizem que não há grandes erupções no horizonte, portanto o dia do juízo final não está chegando tão cedo. Mas ultimamente há alguma atividade subterrânea acontecendo, o que nos mantém interessados. Como os seres humanos não estiveram por perto para testemunhar cada pequena coisa que Yellowstone faz, é um pouco difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá embaixo. O parque teve algumas erupções épicas nos últimos 2 milhões de anos, que aconteceram como um relógio, com intervalos de 600 a 800 mil anos entre elas. A última grande ocorreu há cerca de 640 mil anos e basicamente remodelou toda a paisagem, espalhando cinzas e detritos até a Louisiana. Ainda hoje é possível ver as consequências dela na caldeira de Yellowstone. Os especialistas dizem que uma erupção maciça como essa é um cenário improvável. É mais provável que vejamos as de vapor e água quente ou fluxos de lava. Quando e com que força despertará continua sendo um mistério para os cientistas. Uau! A superfície da Terra está tremendo. Longas rachaduras dividem o chão. Rios de lava vão fluindo rapidamente pelas encostas. Um barulho ensurdecedor vai aumentando. Rochas e outros detritos estão voando alto. Nuvens de gás vulcânico e cinzas cobrem o céu. Esse não é o enredo de um filme de desastre daqueles de grande sucesso. É o que acontece quando supervulcões decidem entrar em erupção. Mas esse provavelmente não é o cenário que acontecerá quando o maior vulcão do mundo, o Mauna Loa, decidir terminar sua longa soneca. Em 2021, os cientistas tinham certeza de que isso aconteceria em breve. Mas até agora nada. A atividade sísmica do vulcão continua aumentando e depois voltando ao normal. Mas você nunca sabe quando esse gigante finalmente voltará à ativa. É por isso que os especialistas monitoram a atividade geológica na maior ilha do Havaí há algum tempo. A Big Island do Havaí é formada por 5 vulcões, incluindo o mais ativo do planeta, o Kilauea, e o maior, o Mauna Loa. Esse gigante compõe quase metade da parte terrestre da ilha, e a lava que o Kilauea emite em um dia, o Mauna Loa pode expelir em 20 minutos. Foi o que aconteceu em 1984. Enquanto o irmão menor do Mauna Loa tem tido acessos de raiva há algum tempo, o gigante está adormecido desde sua última erupção. Mas, recentemente, o Observatório de Vulcões do Havaí registrou mais de 200 mini-terremotos abaixo do Mauna Loa. É provável que isso signifique um aumento do fluxo de magma lá embaixo. Bom dia! O vulcão pode estar acordando. Ou não. Se o Mauna Loa entrasse em erupção repentinamente, os fluxos de lava poderiam atingir o oceano e os lugares mais populosos e turísticos, como Captain Cook, muito rápido, em questão de horas. Em 1984, a última vez que o vulcão entrou em erupção, a lava chegou até os arredores de Hilo, do outro lado da ilha. É onde fica um campus da Universidade do Havaí. Felizmente, as pessoas tiveram algumas semanas de antecedência para se preparar para o desastre. Hoje em dia, os moradores têm malas especiais prontas com as coisas mais importantes, incluindo documentos e dinheiro. Essas precauções podem ser úteis no caso de uma evacuação de emergência. Embora a maioria das erupções do Mauna Loa tenha afetado até agora apenas a área do cume, várias delas jorraram lava até o oceano. E você nunca sabe como será a força da próxima erupção. Agora, qual é a montanha mais alta da Terra? Você disse Monte Everest? Depende. Do fundo do mar até o topo, o Mauna Loa é 300 metros mais alto do que o famoso pico do Himalaia.
O vulcão é tão grande que faz a placa do Pacífico literalmente afundar com seu peso. Os cientistas dizem que quando esse vulcão monstruoso entrar em erupção, o volume de lava expelido será uma ameaça à vida. Ao longo de sua história registrada, o Mauna Loa entrou em erupção regularmente, quase a cada 6 anos. E mesmo que a última erupção do vulcão tenha ocorrido há cerca de 40 anos, os cientistas têm certeza de que isso acontecerá de novo. Lembra da cena que mostrei no começo? Bem, pode relaxar, isso não deve acontecer com o Mauna Loa. O problema é que os vulcões da Big Island, incluindo ele próprio, não são muito voláteis, porque são vulcões em escudo. Eles receberam essa denominação por não serem muito altos e parecerem com o escudo de um guerreiro colocado no chão. Os vulcões em escudo são formados por lava muito fluida. Ele viaja mais longe e forma fluxos muito mais finos do que a lava expelida de um estratovulcão, que tem formato cônico e alto, como o terrível Krakatoa na Indonésia. Portanto, se, ou devo dizer quando, o Mauna Loa entrar em erupção, provavelmente não haverá nuvens de cinzas ou toneladas de detritos. A coisa mais perigosa será a lava. Como ele é um vulcão em escudo, sua lava é extremamente fluida e volumosa, o que permite que ela flua para longe e bem rápido. Usando mapas teóricos de ventos, especialistas do Observatório de Vulcões do Havaí fizeram gráficos de possíveis fluxos da lava. Eles estão preocupados com terremotos concentrados com altos índices. Isso provavelmente significa que a lava está se movendo sob a superfície. De 500 a 600 terremotos por dia são um motivo sério para ficar em alerta máximo. Por outro lado, não significa necessariamente um desastre ou uma erupção inevitável. Cerca de uma década atrás, vários terremotos que aconteceram ao mesmo tempo sinalizaram que algo estava acontecendo debaixo do Mauna Loa, mas não houve erupção. Em vez disso, metade do vulcão se deslocou um pouco para o sul. Dessa forma, provavelmente isso permitiu que o magma tivesse mais espaço suficiente para ficar abaixo da superfície. Vamos voltar ao evento catastrófico que vimos no início do vídeo. Isso é o que geralmente acontece quando um supervulcão entra em erupção. São vulcões que pelo menos uma vez tiveram uma erupção com um índice de explosividade vulcânica de 8, que é o maior número registrado na tabela. Os supervulcões costumam ser extremamente grandes, sem a forma de cone. Isso ocorre porque eles são tipicamente os restos de gigantescas câmaras de magma que uma vez explodiram, deixando para trás uma enorme cratera. Em geral, elas são encontradas em locais quentes. Supervulcões podem produzir supererupções, e quando isso acontece, jorram mais de 1000 km cúbicos de cinzas, rocha derretida e gases quentes no ar. Em outras palavras, 4 supererupções poderiam encher o Grand Canyon até a borda. Os supervulcões se formam quando volumes gigantescos de magma escaldante tentam escapar do subsolo. Esse magma sobe para perto da superfície, mas não consegue romper a crosta terrestre. É por isso que uma enorme poça pressurizada de magma borbulhante se acumula a uma profundidade de apenas alguns quilômetros. A pressão continua crescendo, pois mais magma está tentando chegar à superfície, até que, BUM! Ocorre uma supererupção. A mais recente aconteceu na Nova Zelândia. Bem, quando digo recente, quero dizer cerca de 26.500 anos atrás. Eu não estava por perto naquela época. Foi quando um supervulcão abaixo da superfície do Lago Taupo expeliu no ar mais de 1.250 km cúbicos de cinzas e pedra-pomes. Imagine 500.000 grandes pirâmides de Gizé voando ao mesmo tempo. Essa erupção foi incrivelmente forte, mas a coisa mais emocionante e confusa sobre a erupção foi que o vulcão Taupo simplesmente não explodiu como muitos outros. No começo, tudo estava indo como sempre. Mais de 518 km² de magma se acumularam abaixo da superfície, e a pressão estava ficando cada vez maior. Mas depois que a rocha rachou e a primeira parte da lava saiu da cratera, algo deu errado, e o supervulcão fez uma pausa. Apenas alguns meses depois, a desastrosa erupção sacudiu o solo, e milhares de toneladas de lava, rochas e cinzas voaram alto na atmosfera. O padrão incomum do Taupo ainda confunde os cientistas. Mas a era dos supervulcões não acabou. O mais terrível de todos é provavelmente o do Parque Nacional de Yellowstone. Esse gigante teve pelo menos 13 erupções mega fortes, e sabe-se lá quantas menores. Se esse monstro entrasse em erupção em qualquer lugar com tanta força quanto há 2,1 milhões de anos, ele cuspiria mais de 2.450 km cúbicos de material incandescente.
Você provavelmente pode imaginá-lo com mais clareza se eu disser que esse volume é comparável a 65 milhões de cúpulas do Capitólio de Washington, D.C. empilhadas. De qualquer forma, os cientistas têm certeza de que o Yellowstone não apresenta nenhum perigo atualmente. Para que uma erupção aconteça, o magma dentro deve estar pelo menos 50% derretido. Na caldeira de Yellowstone, esse número é de apenas 5 a 15%. Mas é claro que ele não é o único supervulcão do nosso planeta. Há também o Taupo da Nova Zelândia, que você já conhece, a caldeira vulcânica Aira do Japão, o Long Valley da Califórnia, o Toba da Indonésia. Qualquer um deles pode um dia produzir uma supererupção. Existem também vários supervulcões que levam esse nome, mas ainda não fizeram jus a ele, pois nunca produziram um evento assim. Por exemplo, em 1883, o vulcão indonésio Krakatoa explodiu. A força da erupção rompeu as paredes dele, e a água fria do mar invadiu seu interior derretido. A diferença de temperatura fez o vulcão explodir com um estrondo ensurdecedor. Deu para ouvir claramente a 3.218 km de distância na Austrália. Ele ganhou o título da explosão com o som mais alto da história. Mas mesmo que as consequências desse evento tenham sido verdadeiramente catastróficas, ainda não foi forte o suficiente para levar o título de supererupção. A Ilha Fraser fica na costa ensolarada de Queensland, na Austrália. Mas não se deixe enganar pela sua beleza, pois lá fica a praia mais perigosa do mundo. Não há nenhum lugar na ilha para procurar atendimento médico. Portanto, se você for em busca de perigo, será por sua própria conta e risco. Ataques de dingos são muito comuns aqui. Se você não sabe o que é um dingo, ele parece um cãozinho adorável. Mas cuidado! Essa raça selvagem é extremamente perigosa, e o ranger dos dentes do dingo não é a única coisa a se temer por aqui. Os mares ao redor da ilha são cheios de tubarões brancos nadando. Existem águas vivas também. A Ilha Fraser é o lar de alguns dos tipos mais perigosos do mundo, incluindo a caravela portuguesa. Uma ferroada do seu tentáculo venenoso é o suficiente para derrubar um humano adulto. Mesmo que você consiga evitar essas criaturas na ilha, o próprio mar é perigoso. As águas são super agitadas e têm correntes fortes. Essas correntes são tão fortes que podem arrastá-lo da costa. E lembre-se, não tem salva-vidas para socorrer se você estiver em apuros. Até a areia é perigosa. Capotamentos de carros nas dunas acontecem o tempo todo. É definitivamente melhor trocar o seu carro por um buggy. Os turistas também costumam mergulhar das dunas direto nos lagos lá embaixo. E os lagos são bem rasos, o que não é muito seguro. A Ilha Fraser também é conhecida por seus belos mirantes, mas é preciso cuidar onde pisa. Você pode se sentir no topo do mundo, mas fique bem longe das beiradas, pois há rochedos e fortes ondas quebrando lá embaixo. Existe uma ilha no Brasil conhecida como Ilha das Cobras, que é igualmente perigosa. O que será que tem de perigoso lá? Ela é o lar de milhares de jararacas ilhoa, que são uma das cobras mais venenosas do planeta. Elas crescem até 50 centímetros de comprimento e seu veneno de ação rápida desintegra a carne ao redor de onde ela picou. Existem cerca de 4.000 cobras na minúscula ilha de 42 hectares. A Ilha das Cobras ficou tão perigosa que as autoridades brasileiras tiveram que proibir a entrada nela. Por anos, os únicos habitantes humanos que enfrentaram a ilha foram um faroleiro e sua família. Mas a lenda do local diz que certa noite, um grupo de cobras rastejou por uma janela para atacar e a família nunca mais foi vista. Conhecida como a Cidade das Máscaras de Gás, a ilha de Miyake-jima não deve ser visitada com pressa. Ela é o berço de um vulcão ativo e ardente que entrou em erupção várias vezes nos últimos anos. Houve várias enormes erupções que levaram à propagação de um gás altamente venenoso por toda a ilha. Os residentes agora são obrigados a usar máscaras de gás o tempo todo e um alarme terrível soa em toda a ilha sempre que os níveis de toxicidade ficam muito altos. A ilha também fica no meio do Mar do Diabo. Navios desaparecem misteriosamente na área e os especialistas não têm ideia do motivo. A Ilha Sentinela do Norte é o lar de uma tribo remota e pouco amigável. Eles vivem isolados lá, sem nenhuma tecnologia moderna ou contato com o mundo exterior há mais de 60.000 anos, e é assim que eles gostam. Eles são conhecidos por atirar flechas em qualquer um que tente entrar na ilha. Existem muitas histórias de pessoas que visitaram o local e nunca mais foram vistas. Na ilha caribenha de Saba, não é com fantasmas macabros ou cobras rastejantes que você precisa se preocupar, e sim com furacões. A pequena ilha tem sido atingida pelos mais severos furacões, mais do que qualquer outro lugar no mundo, nos últimos 150 anos.
houve até 7 ciclones tropicais. Os ventos nessas tempestades circulares podem chegar a mais de 250 km por hora. Tente ficar de pé no meio disso. Você também terá dificuldade em encontrar um piloto para pousar na ilha. Ela é altamente perigosa, mas não por causa dos ventos, é porque lá fica a pista de pouso mais curta do mundo. Tem apenas 400 metros de comprimento e 2 enormes montes rochosos cercam a pista, então não há margem para erros. As praias de Kilauea, no Havaí, estavam entre as mais perigosas do mundo. O vulcão Kilauea entrou em erupção de forma quase consistente nos últimos 35 anos, jorrando lava incandescente nas águas do entorno. A temperatura da água passava do ponto de ebulição como resultado da lava. Felizmente, ele não está mais ativo. Embora o atol de Bikini possa parecer o destino perfeito para as férias de verão, com certeza não é. O problema é que esse lugar tem níveis de radiação perigosamente altos e os moradores tiveram que abandoná-lo. Embora a ilha tenha sido declarada segura nos anos 90, seus habitantes originais se recusaram a retornar. A falta de pesca na área também levou a um aumento maciço de tubarões que nadam pelas águas em busca da próxima refeição. Estranhamente, corais e recifes prosperam por lá. De longe, a ilha de Henry parece muito pacífica. Areia branca, palmeiras balançando. Mas cuidado! Dizem que milhares de crocodilos de água salgada famintos costumavam se esconder por lá, prontos para atacar a qualquer momento. O número exato desses animais era desconhecido e alguns cientistas afirmam que existem bem poucos deles agora. Por via das dúvidas, eu ficaria bem longe da ilha. Na verdade, não tenho vontade de virar comida de crocodilo. A Costa do Esqueleto, na Namíbia, tem esse nome devido à paisagem agreste e à falta de água que tornam a vida quase impossível lá. Carcaças de baleias, cascos de tartarugas e costelas de elefantes estão espalhados pela costa. Se isso não bastasse, leões e hienas rondam a praia em busca da sua próxima refeição. As águas no entorno também são tão perigosas quanto, pois ali vivem 11 espécies diferentes de tubarões. Muitos marinheiros se perderam nessa costa e nunca mais foram vistos. O Cabo da Tribulação, na Austrália, também faz jus ao nome, pois é repleto de perigos. Nadadores precisam usar trajes especiais, pois a água é cheia de águas-vivas venenosas. Crocodilos de água salgada também se escondem na água e não fazem cerimônia para que você possa se proteger contra eles. E lá não são apenas as águas-vivas que ferroam. A área está cheia de árvores que picam. As árvores têm folhas irregulares que dão trabalho para os dentes dos crocodilos. Em terra existem furiosos casuares. Eles são pássaros que não voam e têm o mesmo tamanho de um avestruz. Têm garras afiadas que podem facilmente cortar a pele. A praia de Utaclave, na Noruega, é um dos melhores lugares para ver a aurora boreal, mas você terá sorte se sobreviver mais de uma noite lá. Os mares que cercam a ilha podem chegar a 7 graus Celsius, e isso é apenas no verão. É provavelmente como nadar em sorvete. Durante anos, a praia de Gansbai foi um habitat para as criaturas mais perigosas do planeta. Os tubarões são fãs particulares de suas águas, e o trecho costeiro é conhecido como a capital do tubarão branco. Os tubarões são atraídos pelos 60 mil leões marinhos que migram para a praia todos os anos. Não só comida de tubarão, os leões marinhos selvagens podem ser imprevisíveis e agressivos com os humanos. As Ilhas Comores são o pior destino de férias para quem não gosta de mosquitos. O lugar ferve com esses carinhas. Os moradores locais dizem que toda a água da ilha é contaminada por causa deles, por isso esterilizam toda a água antes de beber, fazer gelo e até mesmo escovar os dentes. Se você gosta muito de coco, existe um lugar onde deveria ir para pegar alguns. Estou falando da Ilha do Perigo. Sim, esse é o nome de verdade de uma ilha do arquipélago de Chagos. Mas isso não deveria assustar você. O grande problema que tem é estacionamento, quer dizer, a ancoragem segura para quem chega lá. Por fim, embora possa parecer um sonho, você provavelmente vai querer evitar as praias da Amazônia. Piranhas vermelhas de dentes afiados, sucuris e enguias elétricas são apenas alguns dos moradores regulares das praias. Lá existe uma das maiores variedades de espécies de animais do planeta, incluindo a centopeia gigante amazônica, que tem uma picada venenosa. E não são apenas os animais da Amazônia que você deve cuidar. O esporão de galo e a abútua são 2 plantas amazônicas super tóxicas.